Boa noite, amados irmãos. Hoje é domingo. Domingo é o dia que fez o Senhor para que a gente relembre dos seus feitos, veja as belezas da natureza, os dons gratuitos que Ele nos deu. Então, nós fizemos uma série, né? O que podemos aprender com os últimos acontecimentos mundiais. O que Deus tem para ensinar para nós sobre essa situação que estamos vivenciando nesses últimos dias. Falamos ali do que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 9, 28, que Deus vai cumprir sua palavra cabalmente e em breve. Explicamos que cabalmente quer significar integralmente, totalmente, né? E é interessante a gente entender todas essas coisas que Paulo ele estava observando ali do capítulo 9, a rejeição dos judeus, uma rejeição temporária. Nós estamos falando dos judeus, não de uma pessoa. E também no versículo 11, a possível conversão futura. É interessante que ele trata desses negócios assim, como é que Deus vai cumprir sua palavra literalmente, integralmente, totalmente. E nós entendemos que nenhuma das promessas de Deus cairá por terra, todas as profecias que Deus proferiu não vão deixar de ser cumpridas. Então isso é o que significa cabalmente. Jesus diz que nenhum tio, nenhum jota cairia por terra sem ficar sem se cumprir. Que ele chegou a dizer que passará o céu e a terra, porém a sua palavra permanece para sempre. Então o que aprendemos com isso? Que o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor cumpre totalmente. Além de dizer também cabalmente, o texto fala que em breve. A ideia dessa expressão, assim que os eventos começassem a acontecer, seriam seguidos um atrás do outro. Assim que as profecias começassem a se cumprir, elas seriam seguidas umas pelas outras. E seria uma coisa breve, uma coisa abreviada, algo que estava acontecendo sucessivamente. Olha que interessante. Agora, diante dessa situação que está trazendo um caos mundial, que tem trazido medo, ansiedade, tem trazido preocupações com contas, preocupações se algum ente familiar vai contaminar, se vamos ter alguma perda, traz medo para a gente. Mas também sabemos que é uma coisa mundial, não é uma coisa só da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Olha quantas perdas tiveram na Itália, na Espanha, em outros países. Mas o que nós podemos entender com tudo isso? Saber que não só nós, o mundo todo está preocupado, mas isso não nos conforta. Vamos pensar e levar a considerar os cumprimentos proféticos. Precisamos tomar cuidado de não sermos apocalípticos. De tudo que acontece, agora é o cumprimento. É o cumprimento, tá vendo? A Bíblia falava isso, então é isso que está acontecendo agora. Mas também temos que tomar cuidado de não sermos indiferentes com as profecias bíblicas. A Bíblia ela é muito futurista. Ela fala de promessas que vai acontecer desde quando ela começou a ser escrita. Qual era a promessa do Velho Testamento? Desculpe. Que o Messias viria. E o que aconteceu? Ele veio. Ele veio. As profecias foram cumpridas. Ele veio, morreu, ressuscitou. Então, amados, nós temos que ter equilíbrios. Não podemos acreditar que tudo é apocalíptico. Mas muitas vezes os acontecimentos que estão mostrando que a palavra de Deus está se cumprindo. E às vezes nós somos indiferentes a essa palavra. A palavra do Senhor vai nos ensinar que esses cumprimentos proféticos são associados com a situação real de hoje. Então isso é interessante nós sabermos disso. Ali fomos comparados com a dor de parto de uma mulher que está para dar à luz. Fizemos a comparação. Como que é isso? Essa comparação foi feita há quase 2000 anos atrás. Naquela época não existia o conceito que temos hoje de alarme falso ou de falsas dores. Então isso é interessante nós entendermos. A Bíblia também compara com essa situação de alarmes falsos, dores que apareciam no momento, mas o parto não ia acontecer. E aí nós buscamos na memória a Primeira Grande Guerra Mundial, 1914. Gente, foi uma guerra de grandes proporções. As pessoas falaram, agora é o fim do mundo, e não foi. Houve uma dor de parto sim, mas não era real. Depois, 1936, 37,
a Segunda Grande Guerra Mundial, mais umas vezes dor de parto, e não foi. 1948, Israel, agora sim uma dor escatológica, Israel num dia ela se torna um Estado. Olha que coisa maravilhosa, uma contração muito forte, muito intensa. E Israel surge no meio de situações inusitadas, e as pessoas daquela época pensaram, é agora, e já passaram 70 anos. Bom, o que percebemos então? É que as contrações estão aumentando, ficando mais frequentes, mais perto uma da outra, e tem se intensificado nos nossos dias. Falamos do terremoto que aconteceu na Croácia, 5,4 na escala Richter. Olha que coisa interessante. Depois, numa quarta-feira, houve outro terremoto no mar da Rússia. Agora 7,5 na escala Richter. Dizem que os terremotos de maiores magnitudes são de 8 a 9 na escala. Então, estamos percebendo que essas evidências proféticas, pestes, terremotos, calamidades e outras, mostram que as dores estão acontecendo em nossa volta. E que isso nos leva a crer. A palavra do Senhor se cumpre cabalmente e vai se cumprir integralmente. Desculpa. A palavra do Senhor, quando ela começa a se cumprir, os eventos são sucessivos, um perto do outro, e assim como as dores de parto. Por isso que Jesus, em Mateus 24:8, diz que quando ele fala ali que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. E quando ele está associando com as dores de parto. Então, amados, ora, ainda não é o fim. Por enquanto são alarmes falsos. São dores muito intensas que a gente pensa que o parto vai ser agora, mas é apenas o princípio das dores. E tem se intensificado, vai aumentando. Até que as dores de parto podem ficar assim, olha, vai acontecer logo. Amados, as dores têm intensificado. Mas se as dores têm intensificado, qual é a minha perspectiva? Qual é a minha compreensão? Os cristãos de todas as épocas esperaram o arrebatamento da igreja para as suas gerações. Eu creio que o arrebatamento da igreja pode estar mais perto do que a gente imagina. Eu creio que o arrebatamento da igreja pode sim ser na nossa geração. Não posso dizer que estarei vivo, porque podemos morrer a qualquer hora. Posso morrer daqui 1 minuto. Mas eu creio que ainda nos nossos dias, o Senhor cumprirá cabalmente a sua promessa. Essa promessa do arrebatamento. O que eu quero mostrar sobre essa situação que temos vivenciado hoje? Diante dessa pandemia, diante desses eventos. Olha, por favor, vamos ver alguns textos antes que surjam, textos que surgiram, assim, que causaram confusão na nossa mente. Como é que isso vai se cumprir? Olha como que esses textos estão associados. Primeiro vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 21, verso 25. Diz assim, amados: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia para as nações perplexas com o bramido do mar e das ondas. Meus amados, como é que ficariam as nações? Angustiadas. Observe que ainda no texto 25, então, no terremoto que houve no mar da Rússia, o Japão já ficou preparado por uma possível tsunami. E então, quando a gente chega aqui no verso 26, ele diz: os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Amados, veja, há 2000 anos, quase 2000 anos, a Bíblia falava que haveria acontecimentos que deixariam as nações perplexas e faria como homens desmaiassem. Desmaiassem de quê? De terror, de medo, pela expectativa do que há de vir ao mundo. Ora, sem querer massificar as mentes das pessoas, como a mídia tem pronunciado,
Qual é a expectativa que se tem hoje do que está por vir no mundo? O que nós esperamos? Uma expectativa de doenças, uma expectativa de um caos econômico, gerando desemprego, gerando fome. E tem pessoas que têm ficado abaladas. Tenho recebido ligações de pessoas angustiadas. Pastor, o que está acontecendo? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha empresa? O que vai ser disso? Tantas perguntas. O que vai ser de nós? E percebemos que cada vez está criando um pânico. Olha, eu já perdi um inquilino. Pastor, não sei como que eu vou pagar, estou mudando amanhã. Pronto, mudou. O outro que tem alugado um salão comercial meu, pastor, não sei como que vai ser daqui para frente. Não posso trabalhar, minha esposa é DJ, eu não posso trabalhar no cachorro-quente, não sei o que eu vou fazer. Fui roubado lá no negócio, estava sozinho, abandonado. Ladrão entrou, levou o que tinha. Estou com as portas fechadas. Olha o pânico que está criando. Cada vez mais vai criando uma insegurança psicológica. A palavra do Senhor diz que chegará o momento onde homens desmaiarão de terror pela expectativa do que há de vir no mundo. Ora, amados, essa pandemia já é uma situação que dá para nós percebermos que o que o Senhor já profetizava quanto ao futuro não era nada alegórico, não é nada hipotético, não é nada espiritual. São coisas literais que realmente se cumprirão cabalmente, porque o Senhor vela pela sua palavra para se cumprir. Acompanha comigo uma outra passagem, agora Apocalipse capítulo 6. Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 6. Mostra uma situação que até pouco tempo eu li e ficava imaginando, como é que vai ser isso? Mas agora começo a perceber como é que pode acontecer essa situação. Então aqui no capítulo 6, verso 15, diz assim: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Pensem no que o texto está dizendo. Pessoas esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas. Que pessoas, diante de acontecimentos estariam por vir, ficariam escondidas nas cavernas, nas rochas, nas montanhas? Por que João está falando isso? João está tendo uma visão, amados, do futuro. Ele está tendo a visão do que aconteceria séculos após ele, milênios, muito à frente da sua época. É nessa visão que ele vê pessoas escondidas em alguns lugares. Na época de João, não existia prédios. Lembrem, João não conhecia condomínios de prédios, apartamentos. Lembre-se que até os túmulos eram feitos em rochas. Como ele ia descrever aquilo que ele não conhece? Teria que ser por aproximação daquilo que ele já conhecia. Não estou falando de 100, 200, 500 anos atrás, mas quase 2000 anos. Como ele saberia que isso é um prédio cheio de pessoas? Então ele fala, as pessoas estão nas cavernas, nas rochas das montanhas, sem querer sair de casa. As pessoas estão nos penhascos. Elas não vão querer sair para a rua, sair para trabalhar, sair para comprar e nem sair para vender. Estão com medo. Não sabem o que está lá fora. O que é isso? Vocês acham que é coincidência? O que tem acontecido hoje? Uma campanha em massa, dizendo assim, fique em casa. Uma campanha em massa dizendo, fique no seu prédio, fique no seu apartamento. João havia dito que chegaria um período de tal pânico pelos acontecimentos, de tanto medo, que as pessoas ficariam escondidas nas cavernas, nas rochas. Alguém pode perguntar, pastor, isso aqui é o cumprimento do que está acontecendo agora?
Não sei. Não sei o que João havia dito. Está começando a se cumprir literalmente. Eu acredito que pode ser um prenúncio. Mais para frente as coisas vão intensificar cada vez mais. Espero que vocês lembrem, pois eu tenho falado na igreja que viria tempo que logo esse conforto que a igreja dá seria modificado. Para cumprir a promessa da volta de Jesus, como é que o mundo tem que estar? Como é que são os relatos? É um caos. Agora espero que tenhamos a percepção que João havia falado, que as pessoas ficariam escondidas nas cavernas, nos penhascos. Como estão hoje? Escondidas em suas casas, nas cavernas, nos penhascos. Como estão hoje? Nos apartamentos, nas suas casas. E João viu isso há quase 2000 anos atrás. Quero mostrar outras passagens para termos melhor compreensão disso. Ainda em Apocalipse 6, fala de selos que se abririam. O primeiro selo era um cavalo branco. Creio que será o anticristo. Ainda não surgiu, mas está por vir. E então vem 3 outros cavaleiros. 3 outros cavaleiros. Que são esses cavaleiros? Fala de guerra, fala de carestia, fala de morte. O que percebemos então hoje? Que por causa das pessoas não trabalhando, não haverá produção. E não havendo produção, as pessoas também não estarão recebendo. O que vemos que está para acontecer, amados? Uma grande carestia de alimentos. A Bíblia fala que um dos cavaleiros terá nas suas mãos uma balança para mostrar que os alimentos seriam poucos e como seriam muito caros. E por causa disso, haveria uma grande mortandade. O último cavaleiro destes 4 era o quê? A morte. Amados, estou dizendo que essas coisas já são os cavaleiros? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquela expectativa futura da Bíblia não está tão longe de se cumprir. Está cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Então eu gostaria que considerássemos o que está previsto pelos homens hoje. O que a Bíblia já previa há muito tempo. Nós sabemos que se discute muito sobre a ausência de papel. Então a Bíblia fala que chegaria uma época, Apocalipse 13, que as pessoas não poderiam comprar e nem vender, a não ser que houvesse uma marca. Alguns entendem que essa marca é um chip. Bom, eu não vou dizer categoricamente que é um chip, mas sabemos que o chip oferece a tecnologia para que essa marca aconteça, para que essa marca funcione. E o que acontece com a questão associada ao chip? A necessidade das pessoas terem um meio de isolamento social com aqueles que estejam infectados. Eu vi uma reportagem essa semana, 2, sobre um chip que a pessoa aqui já no Brasil está usando. Esse chip é exatamente para que ela possa entrar e sair de alguns locais sem apertar nenhum botão. Então apenas pelo chip ela é detectada e as portas abrem automaticamente. Como que o ser humano gosta da tecnologia, não é verdade? Gostamos de um certo conforto. Sabe como tudo isso começou? Eu creio, na minha mente, assim, com o controle remoto da televisão. Depois, antigamente você levantava, mexia no canal, sentava no sofá. Hoje só com o controle você né? Muda de canal, desliga, faz tudo. Depois veio o portão eletrônico. Você tinha que descer do carro, abrir o portão, fechar o portão. Hoje você aperta um botãozinho, o portão abre. Celular. Celular tem várias funções. Cada lançamento correm para comprar novo. Existe celular hoje que são um preço de carro usado. Agora os carros estacionam sozinhos. Oh, que maravilha, que conforto. Aplicativos de celular tem de tudo. Para ver pressão sanguínea, batida de coração. Recentemente estava assistindo uma série, chama-se A Fonte. As pessoas eram implantadas uma fonte nelas e parece que teve um caso que implantou até no útero e uma bebê recebeu a fonte. Essa fonte
a pessoa vira uma espécie de computador. Parece que ela tem assim uma tela onde aparece na frente dela aquelas telas grandes. Ela pode fazer pesquisas, ela pode ligar para outras pessoas, conversar ao vivo, localização de lugares, corrigir problemas fisiológicos, gagueira, tiques nervosos. Olha, uma série de coisas. Só que depois de algumas pessoas sofreram ataques de hackers. E com esses hackers que hackearam sua fonte, ele assumia o controle dessas pessoas, e essas pessoas assassinaram outras, literalmente. Elas perderam totalmente o controle, pois eram controladas por esses hackers. Se você quiser saber mais, assista o filme A Fonte. Voltando à reportagem, fala que esse chip lida com a questão também de saúde. Por meio do chip, pode-se ver como está o seu organismo. Quanto você está com febre ou não, pressão sanguínea, temperatura. Dá para ver como está seu nível de saúde. Meus amados irmãos, olhem só o que a palavra do Senhor previa e o que possivelmente está acontecendo. Quem aqui falando, sem colocarmos os fatos bíblicos e a gravidade de quem receber essa marca da besta? Se nós não colocar a gravidade disso, quem é que não gostaria de receber um chip desse? Então agora você já sabe, né, que o chip é a marca do anticristo, da besta. Então não deve receber. Mas olha só o que está acontecendo hoje no cenário. O prefeito de São Paulo, João Dória, fez um contrato com as companhias de telefone para monitorar as pessoas. Se você não acreditar, procura nas reportagens que você vai ver e vai ter essa resposta. Mais e mais coisas têm se aproximado de nós. E o que nós podemos ver com tudo isso? Possivelmente, as dores de parto começam a se intensificar. Possivelmente, a contagem regressiva de Deus esteja aberta. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mais e mais essas situações têm se aproximado. A Bíblia fala que haveria uma ordem política e econômica mundial. E cada vez nós vemos que essas coisas estão perto de acontecerem. O Papa já disse em seus discursos que o mundo precisa de um governo único. A China já se pronunciou como se eles estão prontos para governar o mundo. Me parece, não estou afirmando, que a ONU também já andou falando sobre isso. A Bíblia fala da unificação da moeda. Já temos a União Europeia, o euro ali compõe vários países, Itália, Portugal, e vários países só funciona a mesma moeda. O Mercosul tem tentado se firmar cada vez mais. Já existem moedas digitais. Uma delas, o exemplo, é os bitcoins. Fala-se que se você tivesse aplicado R$100 em bitcoins em 2010, hoje em 2020 você teria 75 milhões. Não sei se isso é verdade, tá? Mas são especulações. Gente, haverá uma obrigação compulsória para que as pessoas adotem essa nova ordem política e econômica. Os que não tiverem aquela marca, a Bíblia já dizia, seria tido por subversivos, seria um perigo para a ordem pública, um risco para a sociedade. Olha o que tem acontecido hoje, aqui no Brasil, sem querer discutir questões políticas. Já tem alguns estados dizendo que as pessoas que não adotarem a quarentena, que está sendo imposta, serão tidas por subversivas. Em Maringá, um comerciante já foi preso. 2 mulheres passeando ali em Niterói foram presas também por estar passeando na rua. Outras situações Brasil afora têm acontecido. Então, tem havido algumas penalidades. Eu não quero discutir se esse momento é necessário ou não para estar em quarentena. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou discutindo agora não é questão política. É para nós termos uma perspectiva de como será o futuro. Quando houver uma nova ordem mundial exposta ao mundo, aqueles que não concordarem com a nova ordem serão tidos por subversivos. Por isso que eles serão perseguidos. Aquele que não adotar a nova ordem pela marca do anticristo, que esse anticristo vai estabelecer, esses que não adotarem a nova ordem pela marca, receberão perseguições,
serão tidos como subversivos, eles serão um risco para a nova ordem social. Oh, meus irmãos, a contagem regressiva possivelmente já está aberta. O Senhor talvez esteja dizendo 10, 9, 8, 7. Aquela marca, aquelas dores de parto que mostram que o bebê está para nascer. As dores que algum tempo atrás nós tínhamos como alarme falso, elas têm se intensificado. Estão ficando cada vez mais próximas umas das outras. De tal maneira que o alarme falso possivelmente pode se tornar alarme real do que está por vir. Como é que o texto inicial que falei semana passada disse? Que a palavra do Senhor se cumprirá cabalmente, totalmente, integralmente e em breve. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não deixe de ouvir mais sobre esse assunto domingo que vem. Sabe por quê? Porque tem uma promessa de Deus para os seus. Isso que a palavra diz não é para assustar ninguém. São verdades bíblicas. Mas também existe promessa que Deus vai proteger os seus desse período. Então não deixe de ouvir a próxima mensagem. Vamos deixar essa expectativa. Procure um pouquinho, leia Apocalipse 11, leia Daniel 9, 10. Vai ser interessante. Amém? Como nós não oramos, quero orar com vocês nesse momento. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te damos graça porque a tua palavra nos prepara, nos mostra e mostra que o Senhor cumpre as suas promessas, mostra que o Senhor também se preocupa com os seus, mostra que o Senhor tem um plano para a eternidade e não é para nós abalarmos, para ficar com medos, mas que aproveitemos esses momentos para que possamos socorrer os necessitados, que possamos literalmente estar presente com as nossas famílias, pregar o evangelho para eles, Senhor Deus. Ajude-nos a ensinar a palavra de Deus aos nossos amados. Pai amado, Pai querido, nós não sabemos quem são os que você escolheu para passar a eternidade contigo, mas através da sua palavra, da sua pregação, tu usa pessoas para que outros possam ter fé, a fé que justifica o homem perante ti. Pai, nos dê uma boa semana, uma semana cheia de vitórias, uma semana com menos medo, uma semana com mais expectativa para o nosso futuro, mesmo que ele seja na sua presença. Nós cremos em ti, no teu poder. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amados. Deus os abençoe. Estamos com saudades de vocês. Não deixem de mandar os vídeos para que nós vejamos como que é a semana, o dia a dia de vocês. Né? Isso é tão legal. Deus os abençoe. Até mais.